Tudo sobre o meu mariage, ou casamento aqui na França. Oi, tudo bom? Se você não me conhece, eu sou Laís, brasileira que mora na França e compartilho nas minhas redes sociais a realidade de viver nesse país. Então, como é que eu vim parar aqui? Eu vou resumir basicamente, como eu vim morar na França. Em 2019, eu conheci o meu atual esposo, e ele é francês, e nós tivemos um relacionamento de 3 anos. Eu vinha pra cá, ele ia pra lá, e até que chegou no ponto que a gente decidiu que a gente precisava construir a nossa vida juntos, né? O namoro na distância não estava dando muito certo. Então, nós resolvemos se casar aqui na França, porque a França era a nossa primeira opção, né? A gente que vem do Brasil, a gente pensa muito que aqui na Europa é mais fácil fazer dinheiro, de juntar dinheiro, enfim. Então, eu larguei, o meu emprego. Eu era funcionária pública do estado de Pernambuco, meu sotaque. Acho que vocês já devem ter desconfiado que eu sou nordestina. E eu tinha minha família, eu tinha minha casa própria, eu tinha tudo para viver esse amor, né? E mal eu sabia o que a burocracia francesa estava me aguardando, né? Enfim, mas vamos lá. Depois que eu comecei a compartilhar um pouco, sobre o meu casamento, surgiram muitas dúvidas de meninas que estão passando por esse mesmo processo. Mas no meu tempo, eu casei em 2022. Não tinham tantos conteúdos, assim, eu sofri, eu penei bastante para entender como é que funcionava a burocracia. Eu ia no cartório do Brasil, pedia algumas documentações que aqui na França eles pediam, eles desconheciam, então, tipo, foi muito complicado, de fato. Foi realmente um quebra-cabeça para montar. E até porque foi pós-pandemia, então tava ainda aquele processo, as coisas ainda eram online, tava voltando para presencial, então tava mega e super confuso. Mas eu vou basicamente explicar todas as etapas que me fizeram estar aqui hoje, morando na França de forma legal. Porque lembrando, casar na França, casar com um francês, não garante a sua estadia legal no país. Você tem que passar por um processo. Então não é casei e fiquei, não é assim que funciona. Poderia ser alguns anos atrás, mas não mais. Então, vamos lá. O primeiro passo é você pegar a lista de documentos na mairie. O casamento aqui, eles acontecem nas prefeituras, né? Ou mairies. Então, a prefeitura da região ou na mairie de onde o seu marido ou os pais do seu marido moram. Então, você pega a lista de documentos para um casamento com um estrangeiro, porque os documentos que são solicitados, para um estrangeiro casar com um francês é totalmente diferente do que um francês para casar com outro francês. Então, você tem que ir lá e pegar um dossiê com todas as informações, as listas de documentações, preencher os formulários, para dar entrada. Então, são alguns documentos que são padrões, mas aqui na França, gente, se você está vindo morar aqui, entenda que aqui eles não seguem muito um padrão, então pode variar, de mairie para mairie, de região para região. Mas normalmente os documentos que são solicitados são os que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Mas de antemão eu vou resumir para vocês os processos, que eu passei. Eu anotei tudo aqui para vocês entenderem como é. Não é impossível, é possível sim, mas se você não tem uma orientação prévia, se você não fala muito bem francês, o seu parceiro ou sua parceira não te ajuda muito nesse processo, porque os franceses eles odeiam burocracia, vai ser um pouco mais difícil. Mas assim, eu mesma fui correndo atrás, fui estudando, fui falando com um com o outro, embora, como eu já falei, não tinham tantas informações disponíveis na internet. Então, começando a primeira etapa, que eu já resumi, que você precisa saber quais são os documentos necessários, que inclusive alguns documentos estão no Brasil, então você vai ter que trazer, você vai precisar ou mandar alguém trazer, enviar por correio, não sei, ou você quando for vir para casar, você já está com esses documentos em mãos. Juntando todos os documentos, você vai até na mairie depositar, eles vão analisar e estando tudo ok, vai marcar a data do casamento. Só que acontece, gente, em alguns casos, como foi o meu caso, eu precisei fazer uma entrevista junto com o meu esposo para saber se realmente a gente era um casal real, Porque existiu e ainda existe um comércio de venda de casamentos. Então eles pegaram, a gente, marcaram uma entrevista depois que a gente enviou todos os documentos para saber se a gente era mesmo um casal e não era fake. Aí eles fizeram perguntas para mim e para meu esposo. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo contando um pouquinho dessa entrevista. Mas enfim, as informações bateram e sim marcamos a data do casamento. Lembrando, eu casei no meu período de turista, eu vim para cá, para França, já com todos os documentos, tudo certinho, para casar, e voltar para o Brasil. Depois eu vou explicar para vocês esse processo. Então estava dentro desse período de turista, que são 90 dias, então precisava casar tudo muito rápido dentro desse período. Então, chegou a hora do casamento, Então, chegamos, encontramos a data e fizemos o casamento. Mas, Laís, quais são esses documentos necessários? Eu coloquei uma lista dos documentos que são geralmente necessários. Como eu falei,
pode ser que varie uma coisa ou outra, mas o principal, para o brasileiro, né, o cônjuge brasileiro, vão ser necessários documentos como a certidão de nascimento de inteiro teor. Lembrando, gente, a certidão tem que ter emitida 6 meses, no máximo. Exemplo, você emitiu em janeiro, então aquilo dali tem um prazo de 6 meses. Então, daqui a 6 meses, a certidão de nascimento ela perde a validade. Então, não tem mais validade. Então, você precisa, assim, ó, assim que saiu do Brasil, você pega a sua certidão de nascimento de inteiro teu, né? Tem que estar atualizada, não é aquela que tá na sua gaveta lá há anos, não, tá, gente? Você tem que ir lá solicitar no cartório uma nova. Assim, ela precisa ser traduzida. E algumas, né, prefeituras, algumas merris, eles estão solicitando o apostilamento diário. Então, você vai precisar, né, solicitar uma nova certidão apostilada e traduzir por um tradutor juramentado. Não é qualquer tradutor, não, né? Você jogar no Google e traduzir. É um tradutor juramentado. Depois disso, você vai ter que solicitar alguns documentos, né, no consulado do Brasil, aqui na França. Por que, Laís, é aqui na França? Porque eles vão pedir o seu passaporte. Então, você vai entrar no site do consulado do Brasil aqui na França, vai preencher todas as informações e quando chegar você vai enviar todos esses documentos via correios para eles enviarem de volta para você 2 certificados, que é o certificado de celibato e o certificado de costume para casamento ou pax. Então, tem o valor também, você vai precisar pagar, não lembro basicamente o valor, mas eu enviei os formulários tudo preenchido, o meu passaporte, eu enviei com o coração na mão, mas eu enviei e eles mandaram de volta tudo e também os 2 certificados. Então, eu peguei a minha certidão de nascimento, os 2 certificados, que foi o consulado que emitiu, prova de residência, né? Então, eu precisei ter um comprovante de residência no Brasil, porque eu morava no Brasil, né? Eu estava aqui como turista. E o seu passaporte válido, né? Importante. Agora, para o francês, gente, é muito tranquilo, né? Ele vai, ele vai precisar da certidão de nascimento, no máximo 3 meses de emissão, comprovante de residência e o documento de identidade francês, né? Pode ser a identidade ou o passaporte. Então, é basicamente isso que eles vão solicitar para você dar entrada, né? Para eles analisarem tudo direitinho, possivelmente marcar entrevista, pós-entrevista, casamento. Então, sim, é possível você casar aqui na França durante esse período de 90 dias. Né? Normalmente as pessoas casam mais no verão e pode ser que não tenham data. Mas, assim, é sempre bom você sempre estar com um passo, né, um pouco à frente, já vindo do Brasil com toda a documentação, sem erro, sem nada, porque quanto mais rápido você, né, entregar o dossiê, tudo direitinho, mais rápido você vai ter o retorno e você vai marcar. E você vai poder marcar a data do seu casamento. E é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês escrevam aqui nos comentários. E, diante de tantas questões que vieram a surgir, eu fui a anja da vez e criei um e-book com todas as informações, desde o casamento até essa regularização aqui na França. Porque, gente, não é casar e pronto, tem todo um outro processo, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas a primeira parte dessa série de vídeos é essa, o casamento. Mas caso você tenha alguma dúvida, vai estar o link aqui embaixo do meu e-book, gente, tá num precinho super barato. Por quê? Porque no meu tempo, gente, eu paguei advogada, eu gastei dinheiro desnecessário para entender uma coisa que não era tão bicho de 7 cabeças, né? Mas eu resolvi facilitar a vida de vocês e gastar muito menos do que eu gastei no meu tempo. Então, clica aqui embaixo e garanta já o seu e-book para se casar sem complicação. Porque quase que eu separo antes mesmo de casar, porque foi tanto estresse, vocês não têm noção. E é isso, gente. Beijão, tchau!